Olá pessoal, bem-vindos ao canal This is Portuguese. E na nossa primeira aula nós iremos tratar sobre a análise sintática do período simples. Antes de nós começarmos, vale ressaltar que este não é o conteúdo inicial para os estudos gramaticais. Seria necessário um estudo de fonética e de morfologia, mas nós vamos começar pela análise sintática por ser um conteúdo que as pessoas têm mais dúvidas e é um conteúdo bastante importante, muito cobrado em concursos e vestibulares. Primeiro vamos à definição de o que é sujeito. Grande parte das gramáticas dizem que o sujeito é aquele que pratica, recebe ou pratica e recebe uma ação. No entanto, como nós vamos ver nos estudos linguísticos, algumas definições que as gramáticas tradicionais trazem, elas são insuficientes, de forma que é mais adequado dizer que o conceito de sujeito é aquele que estabelece uma relação com o verbo. Para começarmos a análise sintática do período simples, é necessário nós reconhecermos em primeiro lugar que existem três tipos de termos: termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. O conteúdo da aula de hoje são os termos essenciais, o sujeito e o predicado. O sujeito ele pode ser classificado de três formas: determinado, indeterminado ou inexistente, com uma subdivisão. O determinado ele pode ser simples, quando eu tiver apenas um núcleo. Ele pode ser composto, quando eu tiver dois ou mais núcleos. Ou ele pode ser oculto, também chamado de elíptico ou também desinencial. Vamos ver como isso ocorre na prática. Pedro comprou o livro. A primeira coisa que nós precisamos fazer é detectar o verbo comprar. E aí eu pergunto o que ou quem para o verbo. Quem comprou o livro? Pedro. Logo, Pedro é o meu sujeito. No caso, como eu só tenho um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. Gabriel e Washington foram ao cinema. Primeira coisa, descobrir o verbo. Foram. Quem foram ao cinema? Gabriel e Washington. Eu tenho aqui um núcleo e outro núcleo. Eu tenho então um sujeito, Gabriel e Washington, com dois núcleos. Logo, é um sujeito composto. Terminei de ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. Nós temos aqui o verbo terminar e o verbo ler. Eu pergunto que ou quem para o verbo terminei. Quem terminei? Eu. Por mais que não esteja escrito, existe um eu que está oculto. Portanto, eu tenho aqui o meu sujeito, que é classificado como sujeito oculto. Ele recebe o nome de elíptico porque eu tenho no verbo a desinência. O ei é uma desinência que indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. Por isso, o sujeito pode ser classificado como desinencial. A segunda categoria de sujeito são sujeitos indeterminados, que também haverá três subdivisões. A primeira delas é quando eu tenho verbos na terceira pessoa do plural, como neste exemplo. Acharam o cadáver. Eu tenho o verbo acharam e eu pergunto, quem acharam? Alguém achou. Eu não sei quem é, mas o sujeito está aqui. Então, quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, marcado pela desinência M, eu tenho um sujeito que é indeterminado. Outra forma de termos sujeito indeterminado é quando eu tenho verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos ou verbos de ligação com a partícula se. Quanto a essa classificação de verbos transitivos, diretos e indiretos, bem como os verbos intransitivos e os verbos de ligação, e ainda o uso da partícula se, serão tratados em outras aulas, porque demandam um tempo maior. Por exemplo, vive-se bem aqui. Vive-se é o verbo. Quem vive, vive. Ele não exige complemento. Logo, ele é um verbo intransitivo. E eu tenho aqui a partícula se. Logo, isso aqui é o meu sujeito, que é classificado como indeterminado. E a terceira forma de termo sujeito indeterminado são com verbos no infinitivo impessoal. Como eu disse, essas categorias verbais nós veremos em outras aulas. Por exemplo, ler bem é para poucos. Nós temos aqui dois verbos. Analisando somente o primeiro verbo, nós temos ler. Quem vai ler bem? Nós não sabemos. Logo, o sujeito ele é indeterminado. Ele existe, mas nós não sabemos quem é. Então, ele é um sujeito indeterminado. A terceira categoria de sujeito é o sujeito inexistente, que ocorrerá em duas situações: com verbos que indicam fenômeno da natureza e também com verbos impessoais.
Por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, fazer ou ser, no sentido de tempo. Por exemplo, faz muito tempo que não o vejo. Nós temos aqui o verbo fazer, no sentido de tempo. Logo, essa oração, faz tempo, nós temos um sujeito que não existe. Então, ele é classificado como um sujeito inexistente, o que algumas gramáticas chamam de oração sem sujeito. Da mesma forma, na oração de baixo, trovejou muito ontem, nós temos o verbo trovejar, que indica o fenômeno da natureza. Então, a classificação é a mesma. Nós temos um sujeito que não existe, posso considerá-lo sujeito inexistente, ou posso classificá-lo simplesmente como oração sem sujeito. Quanto ao predicado, nós temos 3 classificações para o predicado. Ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Isso vai depender um pouco do conhecimento morfológico da categoria verbo, mas nós iremos tratar disso em aulas posteriores. Quando eu tenho um verbo transitivo, seja direto, indireto ou bitransitivo, ou verbos intransitivos, nós teremos predicados verbais. Por exemplo, Giovanni foi ao cinema. Quem foi ao cinema? Giovanni. Nós temos um verbo que ele é classificado como verbo transitivo indireto, porque quem vai a algum lugar. Então, o verbo, ele é o núcleo do meu predicado, por isso que ele é chamado de predicado verbal. Os predicados nominais ocorrem quando nós temos verbos de ligação, como ser, estar, continuar. Por exemplo, Gisele é inteligente. Nós temos aqui que é o verbo ser. Gisele é o sujeito, da mesma forma que em Giovanni foi ao cinema, classificado como sujeito simples. E nós temos aqui um verbo que é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito a uma característica do sujeito, por isso ele é chamado de verbo de ligação. Como o núcleo do meu predicado é um nome, ele é classificado como nominal, então predicado nominal. O predicado verbo nominal ocorre quando nós temos um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, e nós temos também predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Por exemplo, Elisene comprou um livro muito bonito. Quem comprou? Elisene é o sujeito. Ela comprou o quê? Um livro. Isso aqui é o meu objeto direto, porque isso aqui é um verbo transitivo direto. Essas nomenclaturas nós veremos em aulas posteriores. E nós temos aqui o muito bonito, que é uma característica desse livro que Elisene comprou. Então, esse muito bonito é o predicativo do objeto, como se nós desenvolvêssemos isso em 2 orações. Elisene comprou o livro. O livro é muito bonito. Nós temos o que é o verbo ser, um verbo de ligação. Então, quando nós temos, ao mesmo tempo, um verbo transitivo direto e um predicativo do objeto, ou se tivéssemos um predicativo do sujeito, ele seria classificado como verbo nominal. Muito bem, essa foi a nossa aula de análise sintática do período simples. Como nós dissemos no início, foi apenas uma análise dos termos essenciais, os termos integrantes e acessórios virão em aulas posteriores, e todas essas nomenclaturas nós iremos tratar também em aulas futuras. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até mais!